Fala galera, beleza? Bom demais. Bem-vindos mais uma vez, meu nome é Renato. E hoje, galera, trazendo mais um quadrinho enviado pela parceira aqui do canal, a Heroic Studios, do meu amigo Leandro Luiz Delmanto. E hoje, na verdade, eu vou estar mostrando para vocês dois quadrinhos, mas num formato interessante. Eu vou estar apresentando aqui as edições, uma edição flip-flop, que é 2 em 1, que é a Crime e Castigo, e quando você inverte a revista, aí você já tem a Tumba do Terror. São histórias de domínio público, de ambientado, foram lançadas durante a década de 50 e compiladas aqui por mais uma vez o trabalho espetacular feito pelo Leandro Luiz. A Crime e Castigo, ela, o próprio nome diz, ela traz histórias com uma pegada policial. Já mostrando aqui um pouco da edição para vocês. Aqui uma introdução, o crime não compensa. O crime não compensa, que o Leandro Luiz vai estar dando uma introdução sobre a obra em si, sobre esse estilo narrativo. E aqui, galera, nós temos nessa edição compilados materiais com nomes como Joey Kubert, que já abre essa edição com Marion Gilmore, que eu acredito que foi a melhor das histórias que eu li nesse trabalho. Eu gostei bastante. Apesar de ser uma história da década de 50, ela não é datada, muito bem roteirizada para os moldes da época. Fala de uma jovem que acaba se envolvendo no mundo do crime e se usa do seu sex appeal para cometer os crimes. Assim. São histórias mais curtas, mas bem redondinha, com início, meio e fim bem amarrados, cara. Então, outra história aqui, Babyface Nelson, que conta com a arte de ninguém menos que Hollywood, um dos grandes nomes da história dos quadrinhos mundiais. Aqui nós temos história de um jovem que foi apelidado de Babyface por ter uma aparência juvenil, assim, quase lembrando o rosto de um bebê, mas que era um dos grandes criminosos, assassinos. Toots Garboli, essa também, outra história bem legal. Essa tem o roteiro e desenho de Sid Shores. Uma história clássica de gangsters. Um material simplesmente impecável. E fechando tem Fatos Cruéis do Fogo Grego ao Lança-Chamas, uma historinha curta com roteiragem de Shu F. Hink. A capa dessa edição ela é extraída da Punch Comics número 12 de janeiro de 1945. A arte do Gus Rick, uma arte bem legal realmente. E você virando a revista aí começa a Tumba do Terror, que são histórias de terror também clássicas desse período pré-Comic Code Authority. Aqui já mais uma vez o editorial do Leandro Luiz, Saindo das Sombras, ele contextualizando o trabalho.
Nessa edição aqui a gente tem nomes como Harry Lazarus, Jack Cole, Bob Powell e Basil Wolverton. A arte da capa dessa edição é feita pelo Juscelino Jr., um grande nome dos quadrinhos do Amazonas, cara. Ainda não muito conhecido no cenário nacional, mas o cara tem um traço espetacular, tendo referência até de nomes como Flávio Colinha, entre outros, uma arte bem estilizada, ficou bem legal. E aqui a primeira história, A Sombra, uma historinha curta tem o roteiro e arte do Harry Lazarus. Depois a próxima, Um Pacto com o Diabo, uma história de um homem que estava em busca do amor da sua vida, de riquezas, e assina um contrato com o Mochila de Criança por 10 anos. E tem o desdobramento dessa história, né? A gente pode até esperar o que vai acontecer. A Moça da Lagoa, tem o roteiro e desenho do Bob Powell. Bob Powell, um dos criadores do Homem de Borracha, se eu não me engano. Não, esse é o Jack Cole, eu fiz confusão. Mas uma arte bem interessante. O legal desses quadrinhos de terror é isso, todos excelentemente desenhados. Aqui o roteiro é um pouco mais simples, eu achei os roteiros da Crime e Castigo um pouco mais elaborados. Monstro do Pântano encerra essa edição com o roteiro e a arte do Basil Wolverton. O Jack Cole, que é se eu não me engano, o co-criador do Homem de Borracha, ele escreveu a história do pacto com o diabo. E aqui, galera, o Monstro do Pântano, também uma história sobre uma criatura que habita o pântano, assim, coisa bem clichêzão, mas muito bem feito. Essa edição se propõe ao coisa. É um trabalho, assim, interessante esse que o Leandro Luiz fez nessa edição, porque ele entrega duas revistas em uma, cada uma com 25 páginas em média, uma edição em média de 48, 50 páginas. Então, formato interessante, você vira e tem um título novo, mais um excelente trabalho de resgate histórico da Heroic Studios. A edição ainda também veio com 2 adesivos, um com a arte de cada uma das capas, e veio também com esse envelope aqui. Já mostrar para vocês, quando no vídeo de recebidos eu falei que ia mostrar para vocês o que vem na edição. Vem uma nota de arquivista, como se fosse um laudo um laudo de autópsia, assim. um outro papel simulando o relatório de autópsia, bem interessante. Um relatório de incidente já do departamento de polícia relacionado a um crime. Cara, pegou o melhor das duas séries. Veio também aqui esse marcador aqui, cara, que emula aqueles, quando tá antigamente quando ficava um corpo no necrotério, lá ficava uma paradinha dessa para identificar. Então o Leandro Luiz trouxe uns extras bem interessantes para edição. Então é isso, galera, essa foi a dica de quadrinhos de hoje, a edição Flip Flop 2 em 1, Crime e Castigo e Tumba do Terror, material da Heroic Studios do grande Leandro Luiz Delmanto.
E, mais uma vez, peço para vocês darem uma oportunidade ao canal, se inscrevendo, deixando like, compartilhando com seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força, Deus abençoe e até a próxima.